Olá, saudações. Seja bem-vindo agora aqui. A gente vai bater um papo com a doutora Natália sobre o assunto de licitações, um assunto que a gente já vinha falando, comentando, né, trazendo um pouquinho dessas informações para ver a nova lei. E a gente está aqui com a doutora Natália. A doutora Natália já tem mais de 10, 12 anos de experimentação com esse processo e ela vai estar passando para a gente aqui algumas coisas que eu acho que são bem interessantes para que a gente atentar, principalmente para os gestores. Doutora Natália, seja bem-vinda. Ô, Saraiva, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui nesse quadro tão relevante e contribuindo para os colegas advogados que acompanham o programa Saudações. Isso. Qual o impacto da nova lei de licitações, né? A senhora pode fazer um resumozinho, um pouquinho do resumo passado, da maneira geral da lei passada, da 14... Da 866. 866, isso, a 14 que é agora. Isso. Saraiva, assim, a lei 866, ela foi revogada agora em dezembro de 2023 e era uma lei que já não atendia às expectativas das contratações públicas, certo? Certo. Uma lei que já tinha aí 30 anos, já estava meio capenguinha. Minha idade. Já estava meio capenguinha para as contratações e não se adequava mais às inovações tecnológicas, certo? E com a vigência plena, que a Lei 14.133 é de 1º de abril de 2021. Sim. Mas houve esse momento... Ela vem tramitando, ela já vigorava? Vigorou, mas ela passou 2 anos nesse processo de transição, Sim. de experimentação. Uma adequação, para poder as pessoas e os órgãos fossem adequando. Exatamente. E nesse período de 2 anos... a 866 vigorava e a 14.133 também vigorava. Sim. E o gestor, a administração pública, ela tinha a opção de licitar por uma Sim. ou por outra, mas não poderia combinar as duas leis, Sim. certo? Mas o interessante é o seguinte, que embora a Lei 866 tenha sido revogada, os contratos decorrentes dela ainda fazem efeito. Sim. Elas ainda fazem efeito em razão da ultratividade legal, certo? Então, se eu contratei, por exemplo, um serviço de transporte escolar em dezembro de 2023, ainda esse o contrato dela ainda está vigorando, está valendo ainda. Está valendo até, se tiver 12 meses de vigência, até dezembro de 2024. E, inclusive, eu posso fazer aditivos baseados na 866. Sim. Exatamente. Isso é bem interessante. É bem interessante. Não morreu de vez. É verdade. Ainda está sobrevivendo ainda. Exatamente. Sim, mas em relação a... Tá. A 14.133, o que ela trouxe de inovadora? Sim. De inovação. Certo? Além de trazer esse papel tecnológico moderno. Sim. Certo? Que ampliou muito mais a participação. Sim. É uma lei maior, é uma lei mais extensa, engessada, mais burocrática. Ela traz um papel interessante da alta administração no sentido de governança e gestão de competências, Sim. que não era trazida pela 866. A Lei 866, se você perceber, é uma lei, como diz o professor Rony Charles, ela é uma lei mais processual, Sim. certo? E a Lei 14.133, ela é uma lei mais pessoal. Sim. Então, o que o agente de contratação faz? Tal. O que o assessor jurídico faz? Qual é o papel da auto-administração? Sim. Então, ela dá uma pessoalidade. Sim. A 866 não. Como é que eu faço um processo? Eu instruo assim. Era só em cima do rito mesmo, né? Em Sim, cima do processo. Exatamente. E a gente vê isso. Houve alterações nas modalidades de licitação, Sim. excluindo a tomada de preços e o convite, e trazendo para a 14.133 o pregão que era previsto na lei de 2002, mas ela foi prevista agora na lei 14.133, assim como o diálogo competitivo. Sim. Também, que é bem interessante essa modalidade. Isso ampliou nesse caso, você falou no diálogo, eu me lembrei, isso amplia a competitividade, aqueles princípios de economicidade, competitividade, isso ampliou? Amplia, porque essa modalidade, diálogo competitivo, como o próprio nome fala, é um diálogo entre a administração pública e o licitante, que eles vão procurar soluções para resoluções complexas, para serviços complexos. Nossa, eu preciso aqui citar uma coisa, meu Deus, eu não sei... Como é que eu vou começar a fazer isso? Sim. Eu chamo aquele licitante, já previamente cadastrado ali, através de um tipo de processo, e a gente consegue ter... É verdade, porque esse diálogo, ele não era bem visto, né?
assim, vamos dizer assim, anteriormente, no processo de compra, de aquisição de algum serviço, ele não era tão bem visto, né? Não. Ele não tinha ainda no ordenamento jurídico brasileiro. Ele é mais europeu. Sim. Lá funcionou. Aqui no Brasil, as pessoas ainda estão experimentando. Dizem que ele vai ser um cometa Halley, que o diálogo vai aparecer uma vez a cada 15 anos. Mas aí eu quero... Porque o pessoal fica um pouco temeroso, né? Temeroso, Saraiva. Ninguém quer aí o TCU bater na sua porta. Mas eu sou muito desprendida disso, Saraiva. Sim. Eu acho aí isso é importante para dar dinâmica ao processo, né? Porque senão o processo ainda fica engessado ainda. Isso, é o direito administrativo do medo total aí. Então, que você não vai ter como experimentar o que a lei te dá. Sim. Se você ficar ali, meu Deus, não sei o quê, não vai dar certo. Cara, relaxa. Faz o que a lei está dizendo ali, não tem mistério. Publica tudo que você está fazendo, publica seus atos, faz a gestão de competências direitinho, que faz a tua matriz de risco, que inclusive, mais uma novidade da 14133 é a questão desse risco. Sim. Porque a gente tinha muito problema nos contratos. Sim. Com relação aos riscos. Isso é verdade. E era uma coisa que você só ia saber depois, lá no processo. Isso. Ninguém ouvia falar. Hoje nós temos mapa de riscos, alocação de risco, matriz de risco, que é a causa contratual, que ela já prevê essa questão, inclusive, de reajuste nos contratos. É bem interessante. Sim. Essa questão. Em termos de transparência, porque o processo de licitação é um processo que vira e mexe, a gente ouve na televisão alguém falar, por que compraram aquilo, por que está gastando com aquilo, né? A gente hoje ainda, principalmente nas redes sociais, alguém vai, grava um vídeo e diz, o governo, aquele órgão público, alguma coisa. Agora, em termos de transparência, a nova lei em relação à anterior, ela está mais transparente, ela deu mais transparência, ela facilita para que os órgãos de controle possam auditar esse processo? Sim, Saraiva. Interessante essa questão da transparência, da publicidade dos atos. De fato, a nova lei de licitações, ela trouxe o PNCP, Sim. que é o Portal Nacional de Compras Públicas, que centraliza, na realidade, esses atos principais de uma licitação. Hoje você tem um portal que tem todas as contratações do Brasil concentradas lá, certo? A ausência de publicação no PNCP, inclusive, é condição de eficácia do ato. Sim. Então, você tem que publicar para o ato ser eficaz, Sim. certo? Então, eu achei bem interessante essa questão, que amplia, que na 866 era o quê? Publicação em jornal de grande circulação e publicação no Diário da União, né? Na imprensa e tal. Então, a gente tinha aquilo muito limitado. Sim. Agora, você divulga as licitações no sítio oficial do seu órgão, através do portal de transparência do seu órgão. Sim. Ampliou muito mais a divulgação. Ampliou. Ela traz ainda essa prerrogativa ainda do jornal, certo? Ela ainda tem isso, mas ela ampliou isso através do PNCP e do próprio site do órgão. É bem interessante. Hoje, os licitantes, eles visitam o site de transparência diariamente para poder fazer isso. É bem legal. Isso ampliou também a competitividade. Ampliou, com certeza. Porque você consegue acompanhar a licitação de todo o Brasil, certo? Não só do teu estado. Porque como as licitações agora são eletrônicas, não mais presenciais, isso facilitou bastante. Poxa, você tem um dispêndio, um custo de locomoção, de documentação, de pagar, às vezes, uma pessoa para te representar numa sessão de licitação, certo? E isso gerava um ônus muito grande para o licitante participar. Quer dizer, de uma maneira geral, mas isso tornou um pouco o processo mais complexo para analisar? Ou por ser online, por ter ali... isso facilita as análises? Como é que ficou isso assim também? Porque a gente tinha conversado anteriormente, a questão da fase de habilitação, né? Elas mudaram, né, em relação à lei. Sim. A habilitação está vindo depois, anteriormente vinha a habilitação, né? Isso. E aí eu imagino que pelo próprio processo, como é online, como é que ficou isso assim? Explica um pouquinho, Natália. Saraiva, essa questão de diversão de fases trazida pela nova lei, ela já era uma tendência. Sim. Vou te dar o exemplo da concorrência, que ela se espelhou muito na questão do RDC, que já modernizou isso lá na Copa. Sim, então, em outros países já eram bem usados. Exato. Então, negociação,
a questão de inversão de fases, trazendo a análise da proposta primeiro, que é a habilitação, facilitou de certa forma, certo? Essa participação. Porque aí você vai apresentar a habilitação de quem está ali com a proposta apta a vencer a licitação, certo? Então, os licitantes, na realidade, amaram isso. Amaram. Porque primeiro é o conhecimento, é o know-how, né? Aí depois é que viria a habilitação. Antigamente era o contrário, Isso. Preparava toda aquela documentação, aquele envelope. Mas agora não. Tá mais fácil. Mas só voltando à questão da transparência, que a gente acabou não adentrando um pouco a transparência. Facilitou? Facilitou, e hoje o cidadão ele consegue acompanhar esses atos e desmistificando mais essa questão da corrupção na licitação, que você acompanha o jornal, aí tem esse estigma da licitação atrelado à corrupção que me incomoda às vezes um pouco, entendeu? Então, isso confere o que teu gestor está fazendo, o que teu prefeito está fazendo, publicando os contratos, os valores. Então, hoje é muito fácil você ter essas informações através do portal da transparência. E um princípio também trazido. Aí já pela nova lei de licitações. E aplicado mesmo, no sentido de você consegue ver esse processo, porque é uma coisa que dá muita conversa, né? Dá margem, muita... Então, assim, o gestor que ele tem um selo verde de publicidade, de transparência, ele está muito bem no Tribunal de Contas. Então, quanto mais transparente você for, melhor para você. Inclusive, isso, vamos dizer assim, hoje, até em termos eleitoral, seria, né? Uma grande coisa para você vender, né? Que seu órgão tá... Exato, porque a transparência, ela vai te blindar de muita coisa. Você não vai ter Ministério Público no seu pé. Para aquele tipo de licitação. MP, tá tudo aqui no meu site. Você quer mais o quê? Tá no diário, tá no PNCP. O gestor, ele fica resguardado disso, certo? Inclusive, como eu comentei com você, a questão dos tribunais, os órgãos de controle, eles estão com os olhos abertos para essa questão da transparência, Saraiva. Entendeu? Por ausência, tem muita multa aí para prefeito, que não publica os seus atos, entendeu? Então, assim, esconde. Antigamente era aquelas questões de escondia edital, que tinha na prefeitura, chamar o pregoeiro. Ficava rapidinho ali. Não tem papel aqui e tal, para tirar a xerox do edital. E aí, só uma pessoa que participava da licitação. Então, era bem estranho. Publicava só num determinado horário. Aí só... De meia-noite a 2h da manhã. Exatamente. Aí ficava fora do ar, faltava energia. E agora não, tá livre edital para todo mundo ter acesso. É verdade, né? Assim, como as coisas elas vão evoluindo no sentido de realmente ficar mais transparente, de ficar mais claro o processo e também vamos dizer assim, de facilitar a participação para todos, né? Sim. Que a lei passada, ela não, como a gente já conversou um pouco, a lei passada ela era mais o rito especificamente, o formalismo. E hoje a lei nova é mais voltada às ações, né? Aos atores, tem essa né? dicotomia da nova lei, que ela tem essa questão da governança, da fase de planejamento bem latente, mas tem a questão do formalismo moderado também. Sim. Que ela te dá alternativas para você deixar o processo bem, eu não digo mais célere, Sim. mas o processo com menos riscos de contratação. Sim. Certo? Através de opções ali de você poder conduzir o teu processo. Ela te dá alternativas. Sim, porque o problema era esse, né? Você fez a contratação, você fez o rito, formalizou, mas o seu contrato acabava a gestão dele sendo muito ruim, né? Bem ruim. E isso gerava problemas para a administração pública. Tem um acordo, não me recordo o número do acordo, mas foi agora do TCU, justamente por isso, pelo o gestor ter a assunção de risco. Sim. Nessa não distribuição de competência nem de risco dentro da gestão contratual. É a obrigação dele fazer essa gestão contratual. Sim. Entendeu? Então, assim, a figura do gestor, ela é muito, muito importante. Eu sempre falo que a gente não pode negligenciar nada disso, porque os órgãos de controle estão em cima. Porque, às vezes, acontece muito, eu vejo muito, assim, casos de amigos gestores, que eles falam assim, mas esse contrato, sim, mas o contrato ele é formatado lá desde o início dele, né? Se tem um problema no contrato, muitas das vezes, é porque a formatação dele, ou as decisões, a estratégia dele não foram bem elaboradas, pensadas.
que aí a gente vai para aquela parte da lei antiga, que era aquela questão das modalidades. Sim, as modalidades, a questão do contrato, Saraiva, ela está muito atrelada ao risco contratual. Sim. Que a nova lei, ela já traz essa questão de matriz de risco, Sim. de alocação de risco, certo? Então, tudo, o mapa de risco também que você tem ali, existem órgãos que têm mapa de risco em várias fases do processo. TR, depois do ETP também, do Estudo Técnico Preliminar, você já tem um mapa ali, tudo certinho. Tem a alocação, tem a matriz de risco, que já é cláusula contratual. Então, isso vem bem forte na nova lei de licitações e garante, de fato, uma execução de contrato com menos riscos, entendeu? Mas tu acredita que as pessoas estão preparadas para isso? Porque tu está falando em análise de risco. Você como engenheiro. Como engenheiro e também como especialista na área de planejamento. E uma certificação que eu tenho relacionada a isso, que tem dentro do processo análise de risco. Análise de risco que a gente faz a nível quantitativo e qualitativo. A gente faz até análise estatística de risco. Aí por isso que eu estou te perguntando. Tu acha que os órgãos que vão executar as licitações, alguns deles estão preparados? As estruturas, aí a gente entra a questão do treinamento, né? Sim, essa necessidade de treinar, capacitação. A capacitação, ela está na lei, inclusive, que é dever do gestor capacitar os seus servidores. Sim. Certo? Essa questão do mapa de risco, Saraiva, ela não é simples, ela é complexa. Ela é complexa. E muita gente acha que é só você marcar um xizinho ali no... tá, médio, alto. Médio, alto. Baixo risco. Baixo risco, tudo baixo risco. Não, eu vou aqui, com os meus conhecimentos empíricos, colocar aqui um X e eu vou achar que é isso. Mas não é isso. Tem que ter um estudo, de fato, para mitigar esses riscos, entendeu? Tem que ter um estudo sobre a execução de determinado objeto, para você realmente tentar... E garantir que aquela mitigação está ali, realmente você tem controle daquilo ali. Né? Exatamente. Porque às vezes você coloca lá uma coisa, nós temos o controle do processo e nós vamos tomar tal ação. E você não tem aquele dispositivo regulamentado, você não tem nada daquilo ali que você está colocando dentro do processo. É por isso que tem que estar dentro do processo. Sim. É por isso que tem que estar dentro do processo, entendeu? Porque se não tiver também o processo, ele não vai estar instruído de uma forma correta. Sim. E a assessoria jurídica já entra, já dá um parecer negativo, entendeu? Porque o papel do assessor, de fato, na nova lei é um papel essencial. Ele não só aprova minuta e contrato e convênio, mas ele faz um controle prévio de legalidade. Ali no nosso artigo 53, ele esmiucia isso. Esse controle prévio de legalidade é uma característica muito forte na nova lei de licitações conferidas aos assessores jurídicos. A gente não tocou um pouco no assunto do gestor de contratos, né? A lei agora fala sobre a questão do gestor de contratos? Tem previsão, tem decretos também que já falam sobre gestor, sobre fiscal de contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial, o gestor. Justamente por isso, Saraiva, você não via... Você tinha um fiscal que meramente deixava nota, você via um fiscal que não acompanhava, você via um fiscal que não tinha um relatório, e é complicado. Isso, porque você não tem um controle do que está sendo feito. Aí quando a bomba estoura... Até porque ele também fazia dois papéis, né? A parte técnica. Sim. E tinha uma parte administrativa, tinha até uma parte financeira. O interessante agora é que, inclusive, as portarias, a gente sugere que sejam colocadas, designadas, na realidade, duas pessoas. Um fiscal técnico, entende, né? E um fiscal administrativo para acompanhar a certidão e tal. Essas coisas. Esse é o mundo ideal. Sim. É o mundo ideal, seria isso. Que muitas das vezes o órgão público não tem toda essa estrutura. Não tem. E aí tem como você justificar, por exemplo, o fiscal setorial. No órgão que eu trabalho, não vejo necessidade de um fiscal setorial. Um técnico de um administrativo, sim. E aí dá para você justificar por isso. Setorial, vamos supor, eu tenho um contrato de mão de obra terceirizada de vários vigias para vigilância de escolas. Sim. Poxa, você imagina um fiscal aí cuidando de escola de São Paulo. Coitado desse fiscal, né? Então, interessante que tenha um fiscal ali setorial, por região tal. Eu acho que ali ele consegue trabalhar melhor. É mais estruturado para ele. Mais estruturado para ele, exatamente. Tem uma estruturação melhor.
E o advogado, a atuação do advogado especificamente nesse processo, como era antes, como é hoje, mudou mais? Qual o tipo de conhecimento que ele precisa trazer mais fora só o conhecimento da lei? A questão da discussão, por exemplo, no objeto da formatação, ele está participando mais da solução especificamente? Exato, Saraiva. O papel do assessor jurídico, ele vai além do controle prévio de legalidade. Porque hoje, inclusive, as diretrizes para isso é o quê? É você apresentar um parecer, inclusive um parecer claro e objetivo que o teu gestor entenda. As tuas orientações e a apresentação de soluções. Se eu não vi uma coisa aqui que eu não acho legal, mas vamos fazer assim? Eu não vou só negar. Vou negar aquilo ali, vou condicionar. Pode ser com 30 condicionantes aí, tal. Mas vamos apontar uma solução aqui também, já que tu estás condicionando. Aponta, é interessante que você aponte. Então, assim, é muito interessante, porque o assessor jurídico ele vai assessorar, inclusive, o agente de contratação naquele processo. Ele vai poder assessorar e acompanhar todas as fases da licitação, fase preparatória, a fase de recebimento de proposta de lance, a fase de julgamento, a divulgação do edital, recurso, habilitação, homologação, tudo isso ele vai estar ali participando junto com a gente, entendeu? Até fazer tudo isso, o gestor já está... ele sofre um pouco, porque tudo é urgente, para ontem. Isso é bem interessante, porque no órgão público tudo é sempre urgente, não tem nada... É sempre urgente. Aí, com 7 fases de licitação, o gestor fica... Oi, gente, mas é isso. A gente tem que garantir, que é um dos objetivos da licitação, Saraiva. Ele é garantir a proposta apta e vantajosa à administração pública, incluindo, inclusive, o ciclo de vida do objeto. Entendeu? Então, ela prevê essa questão da proposta apta e vantajosa, ela prevê a isonomia entre os licitantes, ela prevê a questão do desenvolvimento sustentável. Então, a questão do sobrepreço também, que evita a questão do sobrepreço. Então, esses 4 objetivos estão lá. Porque essa questão do sobrepreço, principalmente na engenharia, às vezes era muito comum, né? Tinha muita discussão sobre a questão do preço. Então, o sobrepreço, ela vem também já contida justamente para isso, para que não haja sobrepreço, superfaturamento nesses processos, nesses contratos. Doutora, eu acho que é bem legal. Você tem essa observação final, algum alerta para os gestores, assim, agora para deixar claro o que a gente deve atentar ainda? Alguns gestores ainda estão vacilando no sentido... Alguns. Estão vacilando no sentido aí em relação à adequação, ao entendimento. O que a senhora alertaria, assim? Como a nova lei de licitações, ela traz um papel, um protagonismo, eu diria assim, Saraiva, a alta administração, eu creio que o gestor ele não pode deixar de negligenciar todo o seu papel de governança, de eficiência das contratações públicas, entendeu? E isso ele vai trazer uma segurança jurídica para ele muito grande. A questão que você bate bem da transparência, ela envolve todos esses atos. Então, a gestão de competências, a capacitação do servidor, tem que estar atrelada ao desenvolvimento da gestão dele. Então, que os gestores eles abram os olhos para a licitação, para que toda a sua gestão seja feita aí com muita eficiência, com muita transparência, economia, e todos os princípios que a lei de licitações ela traz. Então, queria lhe agradecer. Se a senhora tiver mais algum papo, foi muito legal o papo, né? Tranquilo, eu adorei. Para o meu primeiro podcast, eu fico muito feliz, Saraiva, pelo convite, pela gentileza, estou à disposição. Eu que lhe agradeço sempre, eu percebo na senhora essa capacidade, o comprometimento, a capacidade e o conhecimento. Então, é sempre bom, legal bater um papo sobre isso, né? Obrigada. E informar as pessoas. A gente espera ter levado a você grandes informações, a gente agradece a sua audiência até aqui agora, acompanhar, e a gente se encontra em um outro momento. Tá bom? Muito obrigado.